Fala aí, povo de Deus, mais um vídeo para ajudar, né, os nossos queridos irmãos que, porventura, se debruçam diante do conhecimento da verdade, da palavra de Deus. E eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, né, para fazer um vídeo aqui a respeito de coisas que diz respeito às questões da atualidade, como, por exemplo, calvinismo, né? Como, por exemplo, a ignorância humana, né? E a sabedoria divina. Vamos lá, vamos ver o que Deus tem para nós, né? Neste momento, né? Nós vamos ler primeiro a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, e vamos refletir aqui no versículo de número 19. Ver se é isso mesmo aqui. 3:19. 1 Coríntios 3, versículo 19, diz assim: Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estutícia. Ou estutícia. Ele faz aqui um paralelo entre sabedoria e astúcia, né? Como diz o Chapolin Colorado, não contavam com minha astúcia. Então, nós devemos, de antemão, entendermos que há uma diferença de sabedoria, conhecimento, sabedoria, né? Sabedoria, ela é humana, conhecimento, ele é divino. Então, nós temos que entender que tanto Deus, ele pode nos dar sabedoria, como ele pode nos dar conhecimento divino, né? Mas eu faço esse diferencial porque existe muita gente que assiste esse canal que são neófitos na fé. Então, uma linguagem mais simples para que todos entendam, né? Ser sábio ou ser inteligente é algo de suma importância, né? Porque cremos que todo ser humano ele é dotado por Deus de inteligência, né? Agora, conhecimento é uma coisa que ele vai adquirindo, estudando, trabalhando, vivenciando situações da vida, experimentando, etc, etc, etc. Só que nós temos que entender que, por mais que o homem tenha conhecimento, né, ou sabedoria, ele precisa da ajuda de Deus no que tange à espiritualidade, né? A espiritualidade. Então, há muitas pessoas que querem usar a sua sabedoria humana, o seu conhecimento humano, né, como se fosse algo divino. E através deste, desmistificar as coisas espirituais. Sendo que aqui, na própria carta de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, é bom lembrar, né, registrada, né, pelo Espírito de Deus, diz o seguinte: olha aqui o que coisa interessante. Sabemos porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Agora, veja que coisa interessante. Verso 13, 1 aos Coríntios, capítulo 2, agora o versículo 13. As quais também falamos, não por palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não podes entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele não é discernido por ninguém. Porque quem conheceu a mente de Deus para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então percebemos aqui que com a sabedoria humana, com o conhecimento humano, não tem como desmistificar as profundezas de Deus, as grandezas de Deus. Nós somos seres humanos diante de Deus, diante da sua magnitude e espiritualidade, nós somos seres humanos falíveis e incapazes de compreendê-lo, pois nós estamos diante de algo extremamente inatingível. Então, para tal, precisamos estar, diga-se de passagem, no mesmo nível de espiritualidade, para que possamos entender aquilo que ele deseja nos revelar. Então, percebamos que aqui nesse texto deixa-nos bem claro que é necessário sermos espirituais para alcançarmos a compreensão das coisas de Deus. Então, partindo desse princípio maravilhoso, né, de ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, para entender as coisas espirituais, porque com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, nós não conseguimos atingir, eu quero aqui chamar a sua atenção para algumas coisas muito, muito importantes. A primeira delas é que nós estamos vivendo em uma época dos inteligentes, né? Como diz o pregador aí, dos inteligentinhos, né? Ou inteligentezinhos. Homens e mulheres que hoje em dia, por razão da força pujante da internet, adquirem conhecimento no Google, Wikipedia, no YouTube e tantos outros meios de comunicação via internet. Estão se robustecendo de conhecimento teológico, acadêmico, filosófico, gerais, enfim. E com isso, o homem, aspas, inteligente desta era, estão começando a fazer uma lambança com as coisas de Deus. Vamos começar pela igreja. Hoje nós vemos um crescimento gigantesco, né, de um grupo de pessoas que antes eram uma minoria, ainda continua sendo um grupo aquém dos armenianos, né, chamado armenianos e pentecostais e tradicionais, chamado e classificados como calvinistas. E não somente eles se apresentam assim, mas o cartão de visita deles é os teólogos reformados. Teologia reformada. Isso porque eles dizem que a partir do momento em que Martim Lutero ele desvincula a nossa fé do catolicismo romano e ele começa a pregoar, né, a verdade da palavra de Deus ali nas portas da Igreja Católica Romana, Apostólica, né? E depois de Martim Lutero, tem tantos outros aí para colocar as coisas nos seus devidos lugares, com respeito à sã doutrina. Então, começa assim aí a reforma, chamada Reforma Protestante, e, enfim, ela toma vários rumos, várias ramificações, e aqui vem se destacando, né, digamos assim, eu estou falando a grosso modo, é a doutrina chamada reformada, a teologia reformada, que é muito bonito, né, o cartão de visita, teologia reformada. Mas o que seria essa teologia reformada? Que nada tem a ver com Lutero. Tem mais a ver com Calvino, né? Porque Calvino ele desenvolve umas teorias, né, supostamente bíblicas,
a partir de um pensamento de um monge, né, chamado Agostinho. E daí então começa esse desenrolar que eu vou aqui ser breve, tentar ser incisivo. É partindo daí que o reformador João Calvino desenvolve alguns pensamentos teológicos a respeito da Bíblia Sagrada, de Deus e, enfim, aquilo que está relacionado ao conhecimento teológico. E ele vai ensinar sobre a dupla predestinação. O que é a dupla predestinação? É que Deus conhece o futuro. E por ele conhecer o futuro, ele já delineou, já determinou aqueles que irão para o céu e aqueles que irão para o inferno. Ele já sabe quem são os salvos, que Calvino chama eles de eleitos, porque está escrito isso na Bíblia. Existem eleitos na Bíblia. Existem salvos na Bíblia. Existem condenados na Bíblia. Até aí tudo bem. Mas siga aqui a linha de pensamento. E aqueles que vão para o inferno. Né? Deus já sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. O número deles. Né? A quantidade dos que estão indo para lá. Partindo disso aí, a fundamentação desse pensamento é o seguinte: Deus ele é soberano. Por ele ser soberano, ele decide como ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Certo? E eles vão usar Romanos capítulo 9 para asseverar isso e outras passagens bíblicas que falam da soberania de Deus e dos dítames de Deus. E aí Calvino vai dizer o seguinte: por ele ser soberano, ele não precisa dar satisfação, porque ele salvou uns e condenou outros. O pior é que esse pensamento ele vai tomando uma proporção ainda mais perigosa, a ponto de dizer que tudo foi um trâmite de Deus. Deus tramou. Eu estou usando a expressão tramar, mas vou tentar ser o mais categórico possível. Agora começou uma serra elétrica aqui, alguma coisa. Mas vamos lá. Deus criou Satanás, programou Satanás para tentar Adão e Eva, programou Adão e Eva para pecarem, e o pecado, se você percebe, ele vem de Deus. Deus é o autor do pecado. Né? Só que eles falam isso de uma maneira mais sucinta, para você não sentir tanto o impacto disso. Mas Deus é o autor de todas as coisas, por ele ser soberano. Né? E aí Deus traça todo esse plano para que homens sejam de antemão salvos e homens sejam de antemão condenados. E é essa doutrina que tem ganhado força, a doutrina reformada, né? A teologia reformada, a teologia calvinista. Aqui eu fiz um apanhado, né, do que é a doutrina calvinista, e é essa doutrina que tem ganhado força no meio cristão evangélico depois da internet. Nós temos aqui alguns gurus, né, dessa doutrina, que é Marcos Gancronato, Augusto Nicodemo, Iago Martins e tantos outros grandes nomes da internet. O interessante dessa doutrina, e quem segue ela fielmente, é alguém que é sensacionista. O que é o sensacionista? É aquele que não acredita na continuidade dos dons. Quem segue essa doutrina também acredita que nós já estamos vivendo o milênio. Quem segue essa doutrina é forçado a acreditar que Deus substituiu Israel pela igreja. As duas coisas não podem andar juntas, certo? Deus é soberano, mas ele só tem que escolher um. Não pode escolher o outro. Quem segue essa doutrina geralmente se torna um ser humano egocêntrico e soberbo, porque a doutrina ela vai de encontro ao ego do suposto salvo, né? Eu sou salvo, eu sou escolhido,
E, pautado nisso, você pode entender que se o camarada ele é salvo e ele é escolhido por Deus antes mesmo dele nascer, entendeu? Isso lhe dá privilégios. Isso lhe confere privilégios. Eles dizem que não, mas sim, são privilegiados, né, por serem salvos. Então o egocentrismo dos caras é lá em cima, é lá no alto. E a ênfase deles é o conhecimento, é a sabedoria. A espiritualidade quase nunca existe nesses caras. Vamos lá. Partindo disso aí, né, dessa questão de eles são muito intelectuais, e eu acredito que todo homem de Deus deva ser intelectual, né? Partindo do princípio de ter conhecimento e tal, o grande precursor, difusor, né? Precursor não, difusor da doutrina reformada no mundo é John Piper. John Piper, ele assevera por inúmeras vezes que aqueles aviões que se chocaram ou que foram lançados sobre as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que causou toda aquela catástrofe, foi o próprio Deus que fez aquilo. Então, se alguém foi violentado sexualmente, se alguém morreu, como duas crianças que eu acompanhei no sentido de ser da minha cidade, e se alguém próximo a nós cometeu um crime de esfolar duas criancinhas, uma de 7 e outra de 9 anos, foi Deus que mandou também. Eu não estou falando exagerado, não. Isso é uma verdade calvinista. Verdade esta que eles ocultam, né? Mas que falam de maneira superficial. Sim, tudo que acontece de bom e de ruim foi Deus que criou. E eles ganham força, né, nessa argumentação por conta de passagens bíblicas como essa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Isaías 45. Isaías 45, que, deixa eu ver aqui. Deixa eu encontrar aqui. Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. E aí? É um versículo que deixa, né, quando isolado, quando não feito uma exegese correta, deixa claro que tudo aquilo que John Piper e todos aqueles difusores do calvinismo, né, da doutrina fatalista, estão certos. Porém, contudo e todavia, cada livro da Bíblia deve ser interpretado dentro do seu contexto, né, usando as semânticas, né, a origem das palavras, contextualizando essas palavras no seu original, e aí você vai entender que muitas vezes Deus fala dessa forma no Velho Testamento, como uma filosofia da época, conforme uma perspectiva humana da época, porque, por exemplo, Josué disse que orou, a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Como? Se o sol já é parado? Se o sol não se move, quem se move é a terra. Mas está lá escrito, Josué orou e o sol parou. Por quê? Ali é uma perspectiva humana. Foi inserido na Bíblia como palavra de Deus, como inspiração divina, mas sob a perspectiva do autor do livro de Josué. Muitas profecias, muitas coisas que Deus falou ao coração dos profetas e eles externaram como hebraísmo. O que é o hebraísmo? São expressões, né, típicas de um povo específico, né, típica de um povo de uma determinada época. Por exemplo, nós temos muito hebraísmo. Vou dar linha na pipa. O que é dar linha na pipa para nós? Dar linha na pipa é vou embora rápido. Para o sertanejo como nós aqui, Sergipe,
Vou lavar a égua. O que é lavar a égua? Vou cair fora rápido, vou embora rápido, né? Então, eu faço o mal, não coaduna com a natureza de Deus. Você consegue ver Deus, que é amor, fazer o mal? Sendo que na própria Bíblia, diz, lá em Tiago capítulo 3, que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Como é que um Deus que é amor, ele pode fazer o mal? Ele pode criar trevas? Não há como. Isso não coaduna com a natureza divina. Então, nós temos que entender cada palavrinha dentro do seu aspecto cultural. Por exemplo, a palavra aqui trevas, né? Por exemplo, a palavra aqui paz, a palavra mal, a palavra aqui eu faço o mal. O mal aqui é calamidade, porque na perspectiva do Velho Testamento, tudo que acontecia de bom ou de ruim era Deus que fazia. Porque a revelação de Deus, que a humanidade, ela é progressiva. Então começa Deus se revelando aos poucos, de maneira teofânica, né? As suas epifanias, e aí Deus vai se revelando passo a passo, por meio de criação, por meio da natureza, por meio da palavra falada, por meio de milagres, e aí por meio de filosofias, por meio de orações, e aí Deus vai se revelando, e tudo isso está dentro de uma perspectiva também cultural, também passa pela perspectiva humana. Cabe então somente agora atentarmos para aquilo que a própria Bíblia ensina, né? Essas questões culturais, questões semânticas e etc. Mas acredito que eu fui bem claro no que tange a natureza divina. Um Deus que é amor não pode criar o ódio. É inadmissível. Não há como. Se nós que somos seres falhos e falidos no aspecto moral, espiritual, Jesus disse, vós que sois maus, não sou eu que estou dizendo, Jesus disse, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, o amor de Deus é uma coisa inexplicável. E se você pega passagens como essa e você começa a ler no Novo Testamento, você vai ver um Deus completamente diferente do Deus do Velho Testamento. Por quê? Porque Deus estava ali se revelando, e ao passo que ele estava se revelando, né, cada ser humano ia tendo uma perspectiva de quem Deus era. Há passagens no Velho Testamento que falam, por exemplo, que Deus odiou a um, detestou, abominou. E aí, o intelectual calvinista, ele vai usar desonestamente essas palavras como sendo palavras literais. E aí ele vai conseguir entrar na mente do incauto com a doutrina reformada, que apresenta um Deus que cria o mal, que manda o ser humano praticar o mal, e depois que foi esse ser humano usado por esse Deus, aí esse Deus vai e lança esse ser humano que não pediu para fazer o mal, não pediu para nascer, Deus vai lá e lança ele no inferno. Essa é a doutrina reformada. Ela é simplesmente aterrorizante. Eu vou deixar a coisa um pouco mais grave para você, certo? Um pouco mais grave. Essa teologia reformada que apresenta esse Deus demoníaco, ela faz com que os seus adeptos tenham as suas emoções tão cauterizadas que o pai vai olhar para o filho que não é crente e não vai ter tanto fervor na oração pela salvação do filho. Porque
A teologia reformada, calvinista, diz o seguinte: os salvos, quando eles ouvem a palavra, eles aceitam Jesus. O não salvo, ele rejeita. Certo? Então, o pai prega para o filho ou para a filha. A filha ou o filho não se converteram porque não foram escolhidos. E aí, automaticamente, esse pai, calvinista, né? Quando eu falo pai, pode se aplicar a mãe também, né? Esses pais calvinistas, eles vão simplesmente aceitar de bom grado que o filho foi eleito por Deus para ser condenado ao inferno. Vai sofrer eternamente no sofrimento eterno do inferno. Essa é a doutrina calvinista. E aí, Marcos Granconato, ele fala o seguinte: olha, Calvino foi o suprassumo da inteligência, da sabedoria. Mas eu li alguns livros do Dr. C.S. Lewis, e um deles me chamou muita atenção, que é Evangelho, o nome do livro, Evangelho Puro e Simples. Evangelho Puro e Simples de C.S. Lewis mostra coisas simples que podem nos ajudar a compreender esse Deus maravilhoso. Então vamos lá. Uma delas é que quando todo ser humano nasce, ele nasce de Deus. Então, Deus ele é espiritual, Deus ele é eterno. É por isso que nós, seres humanos, nunca vamos nos conformar com a morte, com a velhice, com a doença, por conta da nossa natureza espiritual. Certo? Nós nascemos com um senso que existe um ser supremo. É por isso que, pelo mundo afora, existem pessoas que adoram deuses e criam deuses na tentativa de alcançar o espiritual, porque todo homem tem essa consciência que existe um Deus. E é essa mesma consciência, né? É esse mesmo sentimento inerente à nossa alma que nos faz entender que existe um Deus. Muitas vezes nós não o conhecemos, mas existe um Deus que é maravilhoso. Né? Esse senso de moralidade que vem de Deus faz a gente entender que não é possível um Deus tão maravilhoso criar o mal, propagar o mal, criar homens e predestiná-los ao inferno. Não há condições para isso. Há uma outra linha calvinista que diz assim: não, Deus não predestina, não. Deus criou Adão e Eva perfeito, eles tinham livre-arbítrio, eles erraram, de lá para cá, todo homem estava condenado, então Deus olhou, todos iam para o inferno, estava tudo estragado, ele foi lá e, como uma caixa de tomate, eu já catei tomate, né? Já catei verdura podre, a gente ia lá na caixa podre, é assim que eles dão os exemplos, não estou inventando. Tem essa aqui que está boa, então tira aquele que ele quer, e o resto que já está condenado mesmo, ele deixa aí. Contudo, mesmo essa visão assim, continua sendo um Deus perverso que não condiz com a Bíblia Sagrada. Eu fecho o vídeo, né, da seguinte maneira: se você quer ser, isso é comprovado, um crente que acredita em milagres, leia a Bíblia. Toda pessoa que lê a Bíblia, somente a Bíblia, ela crê em milagres. Acontece, vez ou outra, de alguém desviar disso, mas a 99% de pessoas que aceitam Jesus e lê somente a Bíblia
se tornam pessoas que creem em milagres, creem no amor de Deus, creem no livre-arbítrio, creem nos dons espirituais, creem no perdão, creem na salvação eterna, creem que quando uma pessoa aceita Ele, entrega o seu coração, nunca mais aquela pessoa vai sair das mãos de Deus. Porque aquele que o Pai me deu, jamais o diabo arrebatará das minhas mãos. Então, quando nós acreditamos no Evangelho puro e simples, como o próprio Jesus disse, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas. Louvado seja o nome de Jesus. Não estou dizendo que com isso você não tem que estudar teologia, não tem que ser sábio. Com isso eu estou dizendo, primeiro a Bíblia, acompanhada de muita oração e jejum, nada de exagero, e com a orientação de homens simples, dotados de sabedoria divina. Você pode sim fazer e ser um grande teólogo, porque é possível, tudo sob a orientação de Deus. Mas eu encerro agora o vídeo dizendo que a sabedoria humana é loucura diante de Deus. Então não fundamente-se, não alicerce a sua fé na inteligência de ninguém. Que Deus te abençoe, fortaleça, e que a partir desse vídeo você possa compartilhar com mais alguém e ajudar as pessoas a não serem enganadas por uma doutrina perversa e maldosa como essa, tá bom?